dia, tudo bem? Olá, me chamo Thalita Alecrim, tenho 28 anos, sou telefonista. O brasileiro está preparado para ter uma arma de fogo. E na minha opinião, eu acho que ele não está preparado para ter uma arma de fogo. E por que na sua está? Vamos lá. Isso já foi uma realidade no Brasil, né? Então, a gente tem que definir algumas coisas, né? Então, primeira coisa, o brasileiro, ele tem aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de síndrome de vira-latas. Ele sempre se acha inferior aos outros, né? Ah, isso dá certo porque é da Suíça. Isso dá certo porque é na Espanha. Isso dá certo, aqui não dá certo porque aqui é o Brasil. E isso é um pensamento completamente equivocado, né? Da questão da cultura, foi aquilo que eu falei, né? Que as pessoas confundem as coisas e perderam um pouco do senso de tamanho das coisas, né? Porque assim, uma coisa você fala assim, pô, o cara gospe no chão, coça o saco, fura a fila. Outra coisa, não tira em alguém, né? Então é uma distância abissal, né? Eu conheço N pessoas mal educadas, né? Que nunca mataram ninguém, né? Tendo arma ou não, né? Se a gente for pegar, né? Sair um pouco do Brasil, por exemplo, falar, o IDH do Brasil é ruim, distribuição de renda é ruim, o nível educacional é ruim, o desemprego é alto, né? A economia é fraca, né? E por isso não há um caldo cultural, vamos dizer assim, para que a pessoa possa ter uma arma de fogo. E se a gente for para o Paraguai, né? Paraguai, o índice de analfabetismo é muito maior que o nosso. O índice de desemprego é muito maior. Uma economia muito frágil. O IDH do Paraguai é um dos mais baixos da América do Sul, né? E lá um monte de gente, quase todo mundo tem uma arma de fogo e ninguém sai atirando em ninguém. Por quê? Porque o que vai definir isso não é a questão cultural, educacional, é a questão moral, né? Se você disser para mim... As pessoas se preparou para ter uma arma lá? Não, lá você não precisa de nada para comprar uma arma. É basicamente não ter. Você tem que ter 21 anos, um comprovante de residência para provar que você mora no Paraguai. Inclusive, o brasileiro pode comprar lá sem morar lá. E atestado de antecedentes. Só isso. Você não tem que fazer curso, não tem que fazer nada. Inclusive pro porte. Mas aqui o brasileiro psicologicamente não está preparado. Mas então, o brasileiro não está. Isso é um sentimento. Principalmente pessoas assim da periferia. Preconceituosa. Não é isso. Sim, senhora. Não é isso. As pessoas ali, às vezes, por exemplo... Olha só, a lavagem cerebral que fizeram em vocês, é verdade isso. Tem pessoas, né, na periferia mesmo, que às vezes, tipo... acaba levando muito pra assim, eu tenho uma arma... E ele vai comprar uma arma ilegal, que é a coisa mais comum que tem. É o que eles fazem. Então pronto, então. Não adianta. Aí o que acontece? Eu privo aquela pessoa que quer ter uma arma legalmente por conta de alguém que vai fazer alguma coisa errada, que já vai fazer mesmo com uma arma ilegal. Se a gente voltar alguns anos, né? Que ano você nasceu, desculpa? 97. 97, meu Deus do céu, tá? Eu nasci em 70. 28 anos. Tá? Em 70. Você nasceu no ano que o porte de armas virou crime no Brasil. Até então era uma simples contravenção penal, né? Não ia nem pra delegacia se tivesse o registro, né? Muita gente andava armada. Eu não vou falar todo mundo, que seria uma generalização. Muita gente andava armada, muita gente tinha arma em casa. Nós tínhamos muito mais analfabetismo. Nós tínhamos um abismo social muito maior que nós temos hoje. Nós tínhamos um grau de escolaridade, de evasão escolar muito maior que a gente tem hoje, tá? Nem por isso um dava tiro no outro. Porque não é isso que determina. Não é isso que acontece. Isso já foi assim no Brasil. Aliás, se a gente for ver, desses 4 anos do governo Bolsonaro, né, que tantas pessoas realmente compraram armas de fogo, você não teve um aumento na criminalidade, tá? E não foi só rico que comprou. Tá? Porque com as promoções que a indústria fez e tal, não sei o quê. Cara, eu conheço o mecânico que comprou, eu conheço o cara que é dono de barraquinha de cachorro-quente lá em Florianópolis, que comprou arma. E ninguém deu tiro em ninguém, né? Porque não é isso, né? Não é isso, que na prática não é isso. Esse medo que a gente tem, né? Principalmente dos pobres, né? Isso foi plantado na gente, tá? Foi plantado, foi o que eu falei, eu morei na periferia, tá? Eu posso falar, mas taxativamente, 99,9% das pessoas que eram ali não eram criminosas e não se tornariam criminosas simplesmente porque tinham uma arma. Obrigada. Opa, aqui, você tá também? Você não foi ainda, né? Fala, rapaziada, beleza? Prazer, me chamo Guilherme Teixeira, eu tenho 25 anos, eu sou streamer da Twitch. O brasileiro está preparado para ter uma arma de fogo.
Bom, na minha visão, não. Uhum. Sabe por quê? Porque eu vi recentemente um vídeo nas redes sociais, que pode ser que muitas pessoas viram também, que foi um assalto, né? Um motoqueiro, ele passou no trânsito pra puxar o celular, e aí ele acabou se lascando. Por quê? Tinha um policial atrás e ele nem viu. Só que tava disfarçado. Na hora ele puxou, peteco, matou ali mesmo. Certo? Uhum. Então o quê? O cara que viu atrás ficou em choque. E aí já puxou outros acidentes. Entendeu? Então o seguinte, onde eu quero chegar, né? Do que eu acabei de falar pra você. O fato do que o brasileiro ele não está preparado psicologicamente para isso. Não adianta o governo eles disponibilizar armas para as pessoas, até mesmo para a periferia. Se uma mãe ou tem uma briga, a primeira coisa que ela vai puxar é uma arma, ou até mesmo um homem puxa uma arma para a mulher, entendeu? E na sua visão, por que você acha que o brasileiro ele tá preparado? Não é questão de visão, né? É questão de dados, né? É questão de realidade do que nós já tivemos no Brasil no passado, na década de 90, né? Onde a maioria das pessoas tinha arma de fogo. Até as bolsas, toda a bolsa masculina, né? Aquelas pastinhas, pasta 007, não é do seu tempo, mas né? Todas elas vinham com coldre de uma coisa tão natural que era. Isso simplesmente não acontecia. Né? Você dizia assim, mas na época a pessoa tinha mais cultura. Não tinha. Isso não mudou no Brasil. Né? Muito pelo contrário, a gente tinha até índices bem piores. Né? O nosso código moral diminuiu muito. Né? Diminuiu muito. Isso é um problema sério mesmo no Brasil. Né? Eu falo, o Brasil ele não tem uma crise criminal. Né? Ele tem uma crise moral. Né? E quando eu falo isso, por quê? Porque as pessoas elas começam a ver crimes só no outro, né? Só que ela também, quando pode, passa a perna, né? Então ruim é sempre o outro, né? Ruim é sempre o político. Só que no fundo, se ela tivesse lá, ela fazia pior, né? Só que isso são exceções e a gente não pode tratar a exceção como regra, né? Se você for em comunidades pobres, né? Principalmente fora dos grandes centros, em especial onde raramente ainda não chegou o tráfico de drogas, tá? Você vai encontrar pessoas extremamente pobres, extremamente honestas. Certo. Né? Na maioria das vezes essas pessoas já têm uma arma de fogo, nem que seja uma arma caseira, como é tão comum, né, no Norte e Nordeste, né? Muitas vezes, infelizmente, uma arma ilegal, como eu falei, e isso simplesmente não acontece. Então, assim, é o que eu falei, a gente não pode legislar, né, em cima de possibilidades. Né? E infelizmente no Brasil, principalmente na área criminal, é isso que é o que mais acontece. Né? A gente não, porque eu não sou político, né? Graças a Deus, sou limpo, eu sou pobre, mas sou limpinho. Né? E assim, a maioria deles legisla simplesmente porque eles tiveram uma ideia brilhante. Eles não fazem a menor ideia se vai funcionar, se vai ser bom, se vai ser ruim. Só que ele acha que foi uma grande ideia. Né? Nós tivemos um deputado federal de direita, tá? Certo. Que queria restringir, não é brincadeira, tá? Arco e flecha e zarabatana. Ria, exatamente. Por quê? Porque ele disse isso. Ele falou pra mim, eu falei, você tá ficando louco fazer uma lei dessa? Né? Ele falou assim, isso eu tenho print, tá, dessa conversa. Né? Ele falou pra mim, não, é porque nós soubemos que na região amazônica estão fazendo guerrilhas indígenas. Sabe quando você para, olha e fala assim, não é piada desse cara, tô esperando agora vem o final da piada, e não era uma piada. Eu falei, não, pera, sério que você acredita que você vai conseguir controlar que alguém faça uma zarabatana ou um arco e flecha no meio da floresta? É sério isso. Certo. Tá? Ou seja, as pessoas, ela teve uma ideia, ela recebeu uma informação, se é verdadeiro ou não sei, tá? E aí, eu tenho que controlar isso aí. Então eu controlo fazendo isso, só que não funciona. E no final o controle de armas é a mesma coisa, porque quem tá mal intencionado vai ter acesso. Sim. Tá? Quem não está mal intencionado vai ficar privado de ter acesso, né? E foi o que eu falei. Eu defendo a liberação geral e irrestrita? Não defendo isso. Nunca defendi isso, né? Aliás, a maioria das pessoas coerentes que tratam, né, com seriedade esse assunto, como Fabrício Rebelo, por exemplo, tem a mesmíssima opinião, né? O que nós não podemos é ter uma restrição que, no fundo, foi criada exatamente para que você não possa exercer esse direito. Obrigado, querido. Então, gente, finalizamos aqui mais um vídeo, certo? Bom, só fica o aprendizado aqui para todos vocês que assistiram o vídeo.
fica a dica aí para vocês. Tenham ciência do que vocês estão aderindo, certo? Então, o porte de armas não é legalizado, mas tomam cuidado aí vocês que arrumam armas ilegais, tá bom? Fica a dica, abraço, é nóis. Bom, dando continuidade aqui, vamos aqui o nosso 18. Olá novamente. Bem-vindo novamente. Voltamos. De início, eu gostaria de que eu colocaria essa frase da certa forma. O ser humano não está preparado para ter uma arma de fogo. Eu escreveria dessa forma. Tá. Não dizendo que não deveria ter. Mas antes de entrar nesse critério, eu teria essa alteração. Se você hoje pudesse ter o poder, ter o controle, quais seriam os critérios e requisitos para ter uma arma? Requisitos objetivos: 21 anos, sem antecedentes criminais, tá? E com... Isso pra ter em casa, né? Sim. Só esses dois, mais nada. Não, e com porte também, pra andar no carro, na rua, andar armado. Pra andar armado. Eu acredito que talvez seja... ter em casa, sim, legal, mas teria uma mudança realmente brusca, tanto benéfica ou não benéfica, seria se realmente todo mundo andasse armado. Teria um resultado muito grande de alguma forma, sendo bom ou não. Então qual seria... Tem resultado, claro que tem. Tudo tem um impacto, Não, né? por exemplo, se hoje liberasse, amanhã acredito que já teria um resultado forte no Brasil. Então, primeiro, eu não sei qual é a sua opinião sobre o porte, né? Então, quero a sua opinião sobre o porte para andar na rua, para ir no supermercado, para fazer tudo isso. E qual seriam os seus critérios para poder argumentar em cima disso? Vamos lá. Então, primeiro, eu sou favorável ao porte, óbvio, né? Também. Certo. E eu vou dizer que eu aceito critérios um pouco maiores, tá? Do tipo um teste psicológico, um teste prático para comprovar que pelo menos você consegue acertar uma geladeira a 3 metros de distância, né? E de novo, né? Reforça aquela questão de que para usar corretamente uma arma de fogo não precisa ser um super treinamento, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas o policial tem um treinamento para isso. Olha, mais ou menos, viu? Eu conheço várias instituições policiais no Brasil todo, né? E eu te digo hoje que há instituições policiais, tá? Que o cara, quando se forma policial, ele dá 100 tiros e vai pra rua armado, tá? 100 tiros eu dou assim, brincando, né? Brincando. É um número, obviamente, muito pequeno, né? Obviamente muito pequeno, para quem vai fazer uso dessa arma como instrumento de trabalho. Ou seja, ele vai usar aquilo lá 24 horas por dia. Diferente do cidadão, da dona de casa, que vai ter essa arma em casa, tá? E realmente não é necessário tudo isso. Até porque numa invasão de domicílio, né, um simples disparo, né, em 99,9% das vezes, vai ser o suficiente para evitar aquela invasão. Né? Porque o cara, a não ser que seja pessoal, né? Eu já esqueci seu nome, desculpa. Guilherme. Porra, Guilherme, tu tá devendo aí pro PCC. Aí o PCC vai te matar. Aí, meu amigo, os caras vão pra te matar mesmo. Né? Você vai trocar tiro, vai... Agora, se não é, se é aquele crime de casual, né? O cara tá passando na sua casa, vê uma janela bobeando ali, um computador em cima da mesa, estoura a janela, você faz um disparo, o cara vaza. Ninguém fica, isso aí não existe, tá? Então, na questão se isso traria um resultado imediato, vamos imaginar uma coisa hipotética, né? Do tipo, a partir de amanhã, liberou porte, liberou o registro para todo mundo, tá? Eu apostaria... Tá? Eu falei, eu não posso fazer um exercício de futurologia. Sim. Mas dentro daquilo que eu já estudei, inclusive fora do Brasil, né, eu apostaria todas as minhas fichas, se fosse uma roleta, numa resposta muito mais positiva do que negativa. Perfeito. Eu vi aqui em outras pessoas que vieram aqui debater com você alguns argumentos sobre... que o tópico que a maior quantidade de armas talvez não mudaria a criminalidade, mas não é esse ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero dizer é que você disse que a gente tem CAC, né? Nós temos pessoas hoje em dia que possuem arma, acredito como você, também por esporte, coleção, acaba tendo uma mente um pouco mais fácil de conseguir isso. Mais tranquila de saber que uma arma é uma arma, você vai usada de uma forma, do que, por exemplo, a pessoa que nunca teve contato. Exato. Tá. Eu, particularmente, eu acho que eu passaria tranquilo em um teste de sanidade mental, eu acho que seria de boa nessa questão. Mas também já não me confio e não acredito eu uma pessoa boa para portar em outras situações, em momentos de estresse, em momentos de nervosismo. Então eu acho que tem essa diferença. Então colocar aí dados, né, que pessoas que são CACs, que hoje em dia possuem arma, que tem todos os critérios, vem de um meio que você passa por diversas coisas, vê uma arma diferente do que eu vejo.
E eu acredito que a maioria aqui, acho que acaba vendo a arma um pouco mais grande, maior da forma que é. Então, essa é a minha preocupação. Eu entendi. Essa é a minha preocupação. Olha só que ponto interessante você tocou, e eu já ouvi isso algumas vezes, né? E aí eu respondo o seguinte, bom, se a gente mantiver essa situação como está, que a pessoa não tem acesso à arma, ela nunca vai ter esse entendimento. Porque o que vai dar esse entendimento é ela ter esse contato. Por isso que tantas pessoas que eu conheci, que eu levei pro mundo do tiro, nunca tinham atirado. Nunca tinham colocado a mão numa arma. Muito obrigado, hein? Obrigado, valeu.